Vladimir Ilyich Lenin. Materialismo e empirocriticismo. Notas e críticas sobre uma filosofia reacionária. Capítulo 1. A teoria do conhecimento do empirocriticismo e do materialismo dialético. 2. A descoberta dos elementos do mundo. Tal é o título que, para sua obra sobre Mach, escolheu Friedrich Adler, privatuzente da Universidade de Zurique, talvez o único escritor alemão sério desejoso de completar Marx com auxílio de Mach. Sejamos justos para com esse ingênuo professor. Em sua ingenuidade, presta desconcertante serviço à doutrina de Mach. Ele, pelo menos, coloca a questão com clareza, sem disfarces. Mach realmente descobriu os elementos do mundo. Se é assim, somente os ignorantes e os retardatários podem continuar materialistas. Ou essa descoberta de Mach não passa de uma volta aos velhos erros da filosofia. Vimos Mach e Avenarius colocarem-se, em 1872 e 1876, em um ponto de vista puramente idealista. O mundo, para eles, não era senão a nossa sensação. Em 1883, apareceu a obra mecânica de Mach. O autor nela se referia, principalmente no prefácio à primeira edição, aos prolegômenos de Avenarius, elogiando seus conceitos filosóficos muito próximos dos seus. Início da citação de Mach, abre aspas, as ciências naturais não podem senão representar os complexos dos elementos a que chamamos ordinariamente sensações. Trata-se das relações existentes entre esses elementos. As relações entre A, calor, e B, chama, pertencem ao domínio da física. As relações entre A e N, nervos, pertencem ao domínio da fisiologia. Nem uma nem outra dessas relações existem separadamente, encontram-se sempre em conjunto. Não podemos abstrair uma da outra, senão momentaneamente. Nesse caso, parece mesmo que os processos mecânicos sejam sempre, por sua vez, processos fisiológicos. Fecha aspas, Mach, Mecânica, terceira edição, página 498. As mesmas teses aparecem em Análise das Sensações. Início da citação de Mach, abre aspas, quando se empregam, ao lado das expressões elemento e complexos de elementos, ou em seu lugar, as expressões sensações e complexos de sensações, é necessário ter sempre em vista que os elementos não são sensações senão dentro de tais relações, isto é, dentro das relações de A, B e C com K, L e M, ou seja, nas relações dos complexos que chamamos corpos com complexo, que chamamos nosso corpo. Eles são, ao mesmo tempo, sob outra dependência funcional, objetos físicos. Fecha aspas, Mach, Análise das Sensações, página 13. Início da citação de Mach, abre aspas, a cor é um objeto físico quando, por exemplo, a estudamos do ponto de vista de sua dependência em relação à fonte luminosa que a ilumina, outras cores, calor, espaço e assim por diante. Mas se a estudamos do ponto de vista de sua dependência em relação à retina, elementos K, L, M, estamos em presença de um objeto psíquico, de uma sensação. Fecha aspas, Mach, Análise das Sensações, página 14. Nessas circunstâncias, a descoberta dos elementos do universo consiste em proclamar sensação tudo quanto existe, chamar as sensações de elementos, dividir os elementos em físicos e psíquicos, sendo esses últimos que dependem dos nervos do homem, em geral, do organismo humano, e os primeiros os que deles absolutamente não dependem. Afirmar que não podem existir as relações dos elementos físicos e psíquicos se separados os primeiros do segundo, que só podem existir em conjunto. Afirmar que não se pode fazer abstração de qualquer dessas relações senão momentaneamente. Proclamar a nova teoria isenta de exclusivismo. Essa teoria está, realmente, isenta de exclusivismo, mas constitui um magma de concepções filosóficas opostas. Se consideram as sensações de um ponto de partida único, absolutamente não se corrige, com o auxílio da palavra elemento, o exclusivismo de seu idealismo, como não se faz senão aumentar a confusão e esquivar-se covardemente a sua própria teoria. Elimina-se verbalmente a contradição entre o físico e o psíquico, entre o materialismo, para o qual a matéria e a natureza constituem primário, e o idealismo, para o qual o espírito, a consciência e a sensação constituem primário, mas logo se restabelece essa contradição na realidade, renunciando subrepticiamente à premissa fundamental. Por quê? Se os elementos são sensações, não se tem o direito de admitir, por um só instante, sua existência fora de sua dependência em relação aos meus nervos e à minha consciência. Mas,
desde o momento em que se admitem objetos físicos independentes de meus nervos ou de minhas sensações, não suscitando a sensação senão por sua ação sobre minha retina, troca-se vergonhosamente o idealismo exclusivo por um materialismo incompleto. Se a cor não é uma sensação senão em virtude de sua dependência em relação à retina, como obrigais as ciências naturais a admiti-lo, conclui-se que os raios luminosos atingem, alcançando a retina, a sensação da cor. Vale dizer que existem, fora de nós, independentemente de nós e de nossa consciência, movimentos da matéria, digamos ondas do éter, de uma amplitude e de uma celeridade tais que, atuando sobre a retina, resultam no homem a sensação de uma cor definida. Tal é o ponto de vista das ciências naturais. Elas explicam as sensações das cores pela amplitude diferente das ondas luminosas existentes fora da retina humana, fora do homem, independentemente dele. Tal é a concepção materialista. A matéria suscita a sensação atuando sobre os nossos órgãos dos sentidos. A sensação depende do cérebro, dos nervos, da retina, isto é, da matéria organizada de maneira determinada. A existência da matéria não depende das sensações. A matéria é o primordial. A sensibilidade, o pensamento e a consciência são os produtos mais elevados da matéria organizada de um modo determinado. Tal é a concepção do materialismo em geral e de Karl Marx e Friedrich Engels em particular. Apoiando-se na palavra elemento, que lhes parece libertar sua teoria do exclusivismo do idealismo subjetivo e lhes permite admitir a dependência do psíquico em relação à retina, aos nervos e assim por diante, bem como a independência do físico em relação ao organismo humano, Mach e Avenarius introduzem sorrateiramente o materialismo. Esse artifício verbal do elemento não passa, em definitivo, de um mesquinho sofisma. Na verdade, o leitor materialista de Mach e Avenarius não deixará de se perguntar: mas que são os elementos? Seria pueril acreditar possível frustrar, graças à invenção de um termo novo, as principais correntes da filosofia. Ou o elemento é uma sensação, como sustentam todos os empiriocriticistas Mach, Avenarius, Petzold e outros, e vossa filosofia, senhores, não passa do idealismo que se esforça em vão por encobrir a nudez de seu solipsismo com uma terminologia mais objetiva, ou o elemento não é uma sensação. Nesse caso, o vosso termo novo não tem o menor sentido e estáis fazendo muito barulho com coisa nenhuma. Tomemos, por exemplo, Petzold, essa última palavra do empiriocriticismo, a crer, pelo menos, no primeiro e maior dos empiriocriticistas russos, Lesevich. Depois de ter proclamado que os elementos são sensações, Petzold afirma, no tomo 2º da sua obra já citada, início da citação de Petzold, abre aspas, deve-se evitar tomar, na proposição das sensações como elementos do universo, a palavra sensação como tendo uma significação puramente subjetiva e, portanto, etérea, e transformando o quadro habitual do mundo numa ligação. Fecha aspas. Petzold. A língua bate no dente que dói. Petzold sente que o mundo se desvanece ou se reduz a uma ilusão, desde que se considerem as sensações como seus elementos. E o excelente Petzold acreditando safar-se mediante esta restrição. Seria errôneo considerar a sensação como puramente subjetiva. Ora, não é esse um sofisma ridículo, que terá mudado quando tomamos as sensações por sensações, ou quando nos esforçamos por compreender o sentido desse termo. Isso impedirá que as sensações continuem ligadas, no homem, ao funcionamento normal dos nervos, da retina, do cérebro, etc., ou que o universo exterior exista independentemente de nossa sensação. Se não quiserdes contentar-vos com subterfúgios, se pretendeis verdadeiramente livrar-vos do subjetivismo e do solipsismo, libertai-vos primeiro das premissas idealistas fundamentais da vossa filosofia. Substituí vossa tendência idealista das sensações para o universo exterior, pela tendência materialista do universo exterior para as sensações. Repelir seu ornamento verbal, confuso e desprovido de sentido, que é a palavra elemento, e dizeis seriamente: a cor é o resultado da ação de um objeto físico sobre a retina, ou, o que dá no mesmo, a sensação é o resultado da ação da matéria sobre os nossos órgãos dos sentidos. Vejamos ainda Avenarius. Sua última obra, a mais importante, pode-se dizer, para a inteligência de sua filosofia, as observações sobre o objeto da psicologia, proporciona as mais preciosas indicações sobre a questão dos elementos. O autor nela apresenta, com evidência, um pequeno quadro notável, do qual reproduzimos o essencial, elementos,
complexos de elementos. E objetos ou materialidade, objetos materiais. Segunda, pensamentos ou idealidade, objetos não materiais, memória e imaginação. Confrontemos com isso o que diz Mach, depois de todos os seus esclarecimentos sobre os elementos. Início da citação de Mach, abre aspas, não são os corpos que produzem as sensações, mas os complexos de elementos, complexos de sensações, é que formam os corpos, fecha aspas, Mach, Análise das Sensações, página 23. Eis aí a descoberta dos elementos do mundo, que ultrapassa o exclusivismo do idealista e o do materialista. Primeiro, é-nos assegurado que os elementos, ao mesmo tempo físicos e psíquicos, são qualquer coisa de novo, e, em seguida, introduz-se sorrateiramente uma ligeira correção a essa tese, em vez da grosseira distinção materialista da matéria, corpo, objetos, e do psíquico, sensações, memória, imaginação, é-nos apresentada a doutrina do positivismo moderno, sobre os elementos materiais e os elementos mentais. Adler, Fritz, não ganhou grande coisa com a descoberta dos elementos do mundo. Bogdanov, respondendo a Plejano, escrevia em 1906, início da citação de Bogdanov, abre aspas, não posso considerar-me discípulo de Mach em filosofia. No tocante à minha concepção filosófica em geral, não tomei de Mach senão uma noção, a da neutralidade dos elementos da experiência em relação ao físico e ao psíquico, cujas definições dependem apenas da experiência. Fecha aspas, Bogdanov, Empiromonismo, tomo 3, São Petersburgo, 1906, página 41. É como se um crente vos dissesse, não posso considerar-me religioso, porque não tomei dos crentes senão a fé em Deus. A única noção tomada por Bogdanov a Mach constitui precisamente o erro fundamental de Mach, o erro fundamental de toda essa filosofia. As restrições que Bogdanov faz ao empirocriticismo, às quais ele mesmo dá considerável importância, são, na verdade, secundárias e não vão além de algumas discriminações circunstanciais, parciais, individuais, entre os empirocriticistas que aprovam Mach e os que são por ele aprovados, como veremos mais adiante. Assim, quando se ofendia por ser confundido com os discípulos de Mach, Bogdanov atestava tão somente sua ignorância das divergências fundamentais entre o materialismo e o que ele, Bogdanov, tem de comum com os outros discípulos de Mach. Não era o caso de se saber o quanto Bogdanov havia desenvolvido, aperfeiçoado ou empirizado a filosofia de Mach. O importante era que ele se tinha afastado do ponto de vista materialista, caindo, desse modo, nos desvios idealistas e na confusão. Bogdanov tinha razão, como já vimos, ao escrever em 1899, início da citação de Bogdanov, abre aspas, a imagem do homem que está diante de mim, imagem que me é diretamente transmitida pela vista, chama-se sensação. Fecha aspas, Bogdanov. Bogdanov não se deu ao trabalho de uma crítica de seu antigo ponto de vista. Acreditou cegamente em Mach, sob palavra, e pôs-se a repetir, acompanhando, que os elementos da experiência são neutros em relação ao físico e ao psíquico. Início da citação de Bogdanov, abre aspas, como demonstrou a mais moderna filosofia positiva, escrevia Bogdanov no tomo do Empiromonismo, segunda edição, página 90. Os elementos da experiência psíquica são idênticos aos de toda experiência em geral, como são idênticos aos da experiência física, fecha aspas, Bogdanov. Escrevia ainda em 1906, tomo 3, página 20, início da citação de Bogdanov, abre aspas, quanto ao idealismo, pode, por assim dizer, basear-se unicamente no fato, evidentemente indubitável, de que os elementos da experiência física são reconhecidamente idênticos aos da experiência psíquica ou às sensações elementares, fecha aspas, Bogdanov. Eis a verdadeira fonte de todas as desventuras filosóficas de Bogdanov, bem como de outros discípulos de Mach. Pode-se e deve-se falar de idealismo quando se reconhece a identidade das sensações dos elementos da experiência física, isto é, o físico, o mundo exterior, a matéria, o que, aliás, não é outra coisa senão a filosofia de Berkeley. Nesse particular, não há vestígio de filosofia moderna, nem de filosofia positiva, nem de nenhum fato real. Há simplesmente um bem velho sofisma idealista.
E se pedisse a Bogdanov para provar o fato indubitável de que as sensações são idênticas ao físico, não se arrancaria dele um só argumento, a não ser o perpétuo refrão dos idealistas. Início da citação de Avenarius. Abre aspas. Eu não constato senão minhas sensações, a testemunha de minha consciência. Fecha aspas. Avenarius. Prolegômenos. Página 56 da segunda edição alemã. Parágrafo 93. Ou então, início da citação de Avenarius, abre aspas. Em nossa experiência, que nos ensina que somos substâncias dotadas de sensibilidade, a sensação nos é dada com mais certeza do que a substancialidade. Fecha aspas. Avenarius, Prolegômenos, página 55, parágrafo 91. Bogdanov, acreditando em Mach sob palavra, toma um subterfúgio filosófico reacionário por um fato indubitável, porque a verdade é que não se trouxe e não se pode trazer nenhum fato suscetível de refutar a concepção, segundo a qual a sensação é uma imagem do mundo exterior, concepção partilhada por Bogdanov em 1899 que as ciências naturais admitem até hoje. O físico Mach, em suas divagações filosóficas, colocasse completamente à margem das ciências naturais contemporâneas. Teremos de repisar exaustivamente esse fato importante, passado despercebido por Bogdanov. A doutrina de Avenarius sobre as séries dependentes e independentes da experiência, a abstração feita da influência de Ostwald, um dos fatores que facilitaram a Bogdanov sua brusca transição do materialismo dos naturalistas para o confuso idealismo de Mach. Bogdanov exprime-se, a esse respeito, nos termos seguintes, tomam do empiromonismo. Início da citação de Bogdanov. Abre aspas. Os dados da experiência criam, na medida em que dependem do estado de determinado sistema nervoso, um mundo psíquico de certa personalidade, e ficamos, na medida em que tornamos os dados da experiência fora dessa dependência, na presença do mundo físico. Avenarius também designa esses dois domínios da experiência como as séries dependentes e independentes da experiência. Fecha aspas. Bogdanov. Empiromonismo, página 18. O pior é, precisamente, que essa doutrina da série independente, isto é, independente das sensações humanas, aí introduz o materialismo e de um modo subreptício, ilegítimo, arbitrário e eclético do ponto de vista da filosofia para a qual os objetos são complexos de sensações, as próprias sensações sendo idênticas aos elementos do físico. Realmente, desde que admitistes a existência das fontes luminosas e das ondas luminosas independentemente do homem e da consciência humana, a cor sendo, desse modo, condicionada pela ação dessas ondas sobre a retina, adotaste de fato a concepção materialista, destruindo até os alicerces todos os fatos indubitáveis do idealismo, com seu cortejo de complexos de sensações, de elementos descobertos pelo mais moderno positivismo e por frivolidades análogas. O pior ainda é que Bogdanov, como todos os discípulos russos de Mach, não penetrou as primeiras concepções idealistas de Mach e Avenarius, não verificou suas premissas idealistas. Em consequência, não percebeu tudo quanto havia de legítimo e de eclético em sua tentativa ulterior de introduzir, subrepticiamente, o materialismo. O primitivo idealismo de Mach e Avenarius é reconhecido pela literatura filosófica, mas também se reconhece que o empírico-criticismo se esforçou, posteriormente, por se orientar para o materialismo. O autor Francesco Laerte, que já citamos, vê nos prolegômenos de Avenarius o idealismo monista, na Crítica da Experiência Pura, 1888 a 1890, o realismo absoluto, e na Concepção Humana do Mundo, 1892, uma tentativa de explicar essa marcha a ré. Observemos que o termo realismo é empregado aqui como antônimo do termo idealismo. Mas seguindo, neste ponto, o exemplo de Engels, não uso nesse sentido senão a palavra materialismo. Considero essa terminologia como a única exata, tanto mais que o termo realismo é adotado pelos positivistas, bem como por outros confusionistas que oscilam entre o materialismo e o idealismo. Basta, no momento, guardar na memória que Laerte constata esse inegável fato de que, nos prolegômenos 1876 de Avenarius, a sensação é considerada como a única realidade, que a substância é eliminada, conforme o princípio da economia do pensamento, e que, na Crítica da Experiência Pura, o físico é tido como a série independente e o psíquico, e, portanto, as sensações, como a série dependente. Discípulo de Avenarius, Rudolf Willi reconhece, igualmente, que seu mestre,
completamente idealista em 1876, trabalhou mais tarde para a reconciliação dessa doutrina e do realismo cândido, isto é, do materialismo inconsciente da humanidade, que admite a existência, independentemente de nossa consciência, do mundo exterior. Oscar Evaldi, autor de um livro intitulado Avenarius, fundador do empirocriticismo, escreve que essa filosofia alia os elementos, no sentido comum da palavra e não no sentido que lhe empresta Mach, contraditórios do idealismo e do realismo. Seria melhor dizer do materialismo. Assim, uma indagação absoluta entronizaria o realismo cândido e uma indagação conduzida no relativo entronizaria, para sempre, um idealismo exclusivo. Avenarius chama de indagação absoluta o que corresponde, em Mach, às relações dos elementos fora do nosso corpo, e de indagação relativa ao que, em Mach, corresponde às relações dos elementos dependentes do nosso corpo. A opinião de Wundt, que também se coloca, do mesmo modo que a maior parte dos mencionados escritores, do ponto de vista do idealismo confuso e que talvez tenha analisado o empirocriticismo com mais atenção, parece nos apresentar interesse especial. Eis o que dela diz Yushevich. Início da citação de Yushevich. Abre aspas. É curioso que Wundt veja no empirocriticismo a forma mais científica do último tipo do materialismo. Fecha aspas. Yushevich, acrescentando que esse tipo de materialismo tem o psíquico como uma função de processos materiais. E Wundt considera, acrescentemos, como intermediário entre o spinozismo e o materialismo absoluto. A opinião de Wundt é extremamente curiosa, naturalmente. Mas o que há de mais curioso no caso é a maneira pela qual Yushevich estuda os livros e os trabalhos de filosofia de que fala. Sua maneira de fazê-lo caracteriza a de todos os nossos discípulos de Mach. O Petruca, de Gogol, sempre achava engraçado que as letras formassem palavras. Yushevich leu Wundt e achou curioso que esse último acusasse Avenarius de materialismo. Se Wundt está errado, por que não refutar? Se tem razão, por que não explicar a incompatibilidade entre o materialismo e o empirocriticismo? Yushevich acha curiosa a opinião do idealista Wundt, mas, como discípulo de Mach, considera, sem dúvida, em virtude do princípio da economia do pensamento, trabalho inútil elucidar semelhante questão. Com efeito, informando o leitor da acusação de materialismo lançada por Wundt contra Avenarius, mas deixando de dizer que Wundt qualifica de materialistas certos aspectos do empirocriticismo, chama outros de idealistas e acha artificiais as relações entre esses e aqueles, e Yushevich deforma completamente os fatos. Ou o nosso cavalheiro não compreende uma palavra do que lê, ou cede ao desejo de se fazer elogiar, embora sem motivo. Por Wundt, vejam, os professores oficiais tratam-nos, também a nós, não como tolos vulgares, mas como materialistas. O estudo de Wundt constitui volumoso livro, com mais de 300 páginas, dedicado à análise minuciosa da escola imanente, em primeiro lugar, e do empirocriticismo, a seguir. Porque Wundt reuniu essas duas escolas num único estudo, porque ele as acredita ligadas por um próximo parentesco, e essa opinião é de uma justeza absoluta, como veremos mais adiante. Wundt demonstra, na primeira parte de seu trabalho, que os imanentes são idealistas, subjetivistas e fideístas. Essa ainda é, como veremos mais longe, opinião absolutamente justa, embora sobrecarregada, em Wundt, por sua erudição professoral e adornada de sutilezas e reservas supérfluas, tanto mais explicáveis quanto o próprio Wundt é idealista e deísta. O que ele reprova nos imanentes não é a qualidade de idealistas fideístas, mas o fato de, a seu ver, deduzirem mal esses grandes princípios. A segunda e a terceira parte do trabalho de Wundt são consagradas ao empirocriticismo. O autor indica, muito claramente, que certos postulados teóricos dos mais importantes do empirocriticismo, sua maneira de compreender a experiência, sua coordenação de princípio, de que falaremos mais tarde, são idênticos aos da filosofia imanente da Empirokritische in Übereinstimmung mit der Immanenten Philosophia Nin, página 382. Os outros postulados teóricos de Avenarius são tomados ao materialismo e o empirocriticismo, em seu conjunto, é uma estranha mistura, bunt mischung, em que as diversas partes constitutivas são absolutamente heterogêneas, Ansinnen der Volk heterogen sind, página 56. A essas parcelas de materialismo da mistura de Avenarius e Mach, Wundt relaciona, antes de tudo, a doutrina do primeiro sobre a série vital independente.
Se tomais como ponto de partida o sistema C, Avenarius, grande aficionado do jogo científico de expressões novas, designa desse modo o cérebro do homem ou o sistema nervoso geral. Se o psíquico é, para vós, uma função do cérebro, esse sistema C, diz Wundt, é uma substância metafísica e vossa doutrina não passa de materialismo. É necessário dizer que bom número de idealistas e todos os agnósticos, inclusive os discípulos de Kant e de Hume, qualificam os materialistas de metafísicos, porque reconhecer a existência do universo exterior independentemente da consciência do homem é ultrapassar, parece-lhes, os limites da experiência. Voltaremos a essa terminologia e veremos que é absolutamente errônea do ponto de vista do marxismo. Consideramos importante observar, no momento, que a hipótese da série independente constitui, em Avenarius, do mesmo modo que em Mach, que exprime o mesmo pensamento noutros termos, um empréstimo tomado ao materialismo, como bem o reconhecem os filósofos pertencentes a diversos partidos, isto é, a diversas correntes filosóficas. Se tomais como ponto de partida que tudo quanto existe é sensação ou que os objetos são complexos de sensações, não podeis, sem negar todas as vossas premissas, toda a vossa filosofia, chegar à conclusão de que o físico existe independentemente de nossa consciência e de que as sensações constituem uma junção da matéria organizada de certo modo. Mach e Avenarius reúnem, em sua filosofia, os postulados fundamentais do idealismo e algumas conclusões materialistas, precisamente porque sua teoria é uma amostra dessa miserável sopa eclética tratada por Engels com o desprezo que merece. Tal ecletismo salta aos olhos na última obra filosófica de Mach, Conhecimento e Eu, segunda edição, 1906. Mach nela diz, e já ouvimos, que, início da citação de Mach, abre aspas, não há nenhuma dificuldade para construir qualquer elemento físico partindo das sensações, isto é, dos elementos psíquicos, fecha aspas, Mach. Podemos ler ainda. Início da citação de Mach, abre aspas, as relações situadas além do Umgrenzum, isto é, dos limites físicos do nosso corpo, constituem um físico, no sentido mais amplo da palavra, fecha aspas, Mach, página 323, parágrafo 4. Início da citação de Mach, abre aspas, para obter essas relações em toda a sua pureza, Reinhardt, é necessário excluir, tanto quanto possível, a influência do observador, isto é, dos elementos situados aquém do, fecha aspas, Mach. Muito bem, muito bem. O melharuco ilude-se pretendendo incendiar o mar, isto é, construir com elementos psíquicos os elementos físicos. Ora, os elementos físicos encontram-se fora dos limites dos elementos psíquicos situados dentro de nosso corpo. Bela filosofia. Não há dúvida. Outro exemplo. Início da citação de Mach, abre aspas, não há gás perfeito, líquido perfeito, corpo perfeitamente elástico. O físico sabe que suas ficções não correspondem, senão aproximadamente, aos fatos, sabe que elas o simplificam arbitrariamente. Conhece essa discrepância, que não pode ser evitada. Fecha aspas, Mach, página 418, parágrafo 30. De que discrepância se trata? Da discrepância de que, relativa a quê? Da referente ao pensamento, teoria física e aos fatos. Que são os pensamentos, as ideias são os vestígios das sensações. Que são os fatos são complexos de sensações. Conclui-se que a discrepância entre os vestígios das sensações e os complexos das sensações não pode ser evitada. Que significa isso? Que Mach, tratando dos problemas da física, se esquece da própria teoria, raciocina com simplicidade, sem sutilezas idealistas, isto é, como materialista. Então, todos os seus complexos de sensações e seus requintes a Berkeley se desvanecem. A teoria dos físicos torna-se uma representação dos sólidos, líquidos e gases existentes fora de nós, e essa representação tem, certamente, um valor aproximado, sem que, entretanto, se possa qualificar de arbitrária semelhante representação ou simplificação. Na verdade, a sensação é aqui considerada por Mach tal como é em ciências naturais, isto é, como uma imagem do mundo exterior, e não como apresentaram os discípulos de Berkeley e Hume, purificada. A própria teoria de Mach é um idealismo subjetivo, mas, desde que Mach precisa de objetividade, introduz nos raciocínios, sem o aparentar, postulados da teoria do conhecimento adversária, ou, noutros termos, da teoria materialista. Eduard von Hartmann,
idealista consequente e reacionário consequente em filosofia, que vê com um ar benévolo a luta dos discípulos de Mach contra o materialismo, muito se aproxima da verdade quando diz que a filosofia de Mach representa, início da citação de Hartmann, abre aspas, uma confusão, Nikunterscheidung, literalmente, uma falta de diferenciação, do realismo ingênuo e do ilusionismo absoluto, fecha aspas, Hartmann. É verdade. A doutrina para a qual os corpos são complexos de sensações, etc., é ilusionismo absoluto, isto é, solipsismo, porquanto o universo não é mais, desse ponto de vista, do que a minha ilusão. Quanto ao raciocínio de Mach, que acabamos de citar, e a tantos outros raciocínios esparsos desse autor, constituem apenas vestígios do chamado realismo ingênuo, isto é, da teoria materialista do conhecimento inconscientemente tomada aos naturalistas. Avenarius e os professores que seguem suas pegadas esforçam-se por velar essa promiscuidade com auxílio da teoria da coordenação de princípio. Vamos analisar essa teoria, mas terminemos primeiramente com a acusação de materialismo formulada contra Avenarius. E o Shevchik, a quem a apreciação de Wundt, que ele não compreendeu, pareceu curiosa, não teve sequer o cuidado de se informar ou não se dignou informar o leitor da maneira pela qual os discípulos e os continuadores imediatos de Avenarius reagiram a semelhante acusação. Por conseguinte, precisamos de tal coisa nos informar, se nos interessamos pela atitude da filosofia de Marx, do materialismo, em relação ao empirocriticismo. Nessas circunstâncias, se a doutrina de Mach confunde, mistura o materialismo e o idealismo, cumpre saber em que sentido ela se orienta, se pode dizê-lo, quando os idealistas oficiais começaram a repeli-la em virtude de suas concessões ao materialismo. J. Petzold e Frei Carstangen, dois dentre os mais puros e ortodoxos discípulos de Avenarius, responderam principalmente a Wundt, repelindo, com nobre indignação, a acusação de materialismo, deprimente para todo professor alemão. Petzold apela, acreditais, para o prolegômeno de Avenarius, em que a própria noção de substância está, a seu ver, refutada. Comoda a teoria, a qual se pode relacionar tanto as obras puramente idealistas como os postulados materialistas arbitrariamente admitidos. Início da citação de Petzold, abre aspas, a crítica da experiência pura de Avenarius não está, certamente, em contradição com essa doutrina, isto é, com o materialismo, mas não está tampouco em contradição com a doutrina espiritualista diametralmente oposta, fecha aspas, Petzold. Excelente defesa. Engels qualificava tais defesas de miserável sopa eclética. Bogdanov, que não se quer reconhecer discípulo de Mach e pretende passar por marxista em filosofia, segue Petzold. A seu ver, início da citação de Bogdanov, abre aspas, o empirocriticismo não se deve preocupar nem com o materialismo, nem com o espiritualismo ou qualquer outra metafísica em geral, fecha aspas, Bogdanov. E, ainda, início da citação de Bogdanov, abre aspas, a verdade não se encontra no justo meio entre as correntes antagônicas, materialismo e espiritualismo, mas fora delas, fecha aspas, Bogdanov. O que Bogdanov toma como verdade não passa de confusão, de oscilações entre o materialismo e o idealismo. Respondendo ao Wundt, Carstangen escreveu que repudia, início da citação de Carstangen, abre aspas, toda a introdução subreptícia, Unterschiebung, do princípio materialista absolutamente estranho à crítica da experiência pura, fecha aspas, Carstangen, e acrescenta, início da citação de Carstangen, abre aspas, o empirocriticismo não é senão o ceticismo, principalmente no que diz respeito ao conteúdo das noções, fecha aspas, Carstangen. Essa tendência a frisar com exagero a neutralidade da doutrina de Mach tem certa razão de ser. As correções feitas por Mach e Avenarius em seu idealismo primitivo significam nada mais nada menos que semiconcessões ao materialismo. Em vez do pensamento consequente de Berkeley, que afirma que o mundo exterior não é outra coisa senão minha sensação, chega-se à concepção de Hume, que se recusa a indagar-se a alguma coisa mais além de minhas sensações. E essa concepção agnóstica condena-nos inevitavelmente a errar entre o materialismo e o idealismo. Vladimir Ilyich Lenin. Materialismo e empirocriticismo. Notas e críticas sobre uma filosofia reacionária.